Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos, que são as leveduras, que são comercializados como fermento biológico. São usados para fazer a massa crescer. O crescimento da massa, devido ao fermento, é resultante do quê? Você já parou para pensar nisso? Quando sua mãe coloca lá um fermento para fazer um bolo? Por que fermenta? Por que faz a massa crescer? Porque é liberado um gás a partir daquele fermento, pode ser químico ou biológico. Nesse caso estamos falando de fermento biológico, tá? A levedura vai agir ali na massa e vai produzir um gás. Esse gás, querendo sair daquela massa, vai fazer a massa expandir. E esse gás é o gás carbônico. Melhor seria chamá-lo de dióxido de carbono, uma vez que na realidade, quando a gente fica chamando ele de gás, ele ainda é um vapor e há diferença entre gás e vapor. Resposta letra A. Sobre a Gruta do Lago Azul, há um controle de visitantes. Do ponto de vista da química, qual a explicação para isso? Primeiro, o que temos lá? Que substância temos lá? Carbonatos. Carbonatos são sais que não têm problema de oxidação. Então, do ponto de vista químico, eles não serão destruídos por oxidação. Veja, isso elimina a 1. A 1 fala que detritos deixados pelos visitantes mais porcos diz que a liberação de metano vai causar oxidação, que não é o caso. Vai lá na afirmação 3. Fala sobre a concentração de oxigênio, que quando não tem visitante é 1 e quando tem visitante aumenta. E isso seria um problema. O oxigênio ele só é um problema quando a substância é suscetível à oxidação. O oxigênio é um dos caras que mais provoca oxidação que a gente tem conhecimento. Portanto, a gente diz que ele é um grande agente oxidante. Logicamente, então, aqui não tem importância, porque não é o caso de oxidação. Na segunda afirmação, olha só, o aumento do dióxido de carbono, que popularmente a gente chama de gás carbônico, mas você sempre tem que evitar isso, porque nenhuma substância é só um gás, ela existe em todos os estados físicos. O aumento da concentração do dióxido de carbono, que é liberado na nossa respiração, e isso pode provocar a dissolução dessas formações carbonáticas. É aqui que está. Veja só. O dióxido de carbono é um óxido que tem um ametal junto com ele. Veja, óxidos podem ser óxidos ácidos, óxidos básicos, ou óxidos neutros, ou óxidos anfóteros. Esta é uma outra aula que eu recomendo para você, na playlist de óxidos. Vai lá, isso vai estar bem explicado. Gente, quando um óxido sempre tem um elemento e depois o oxigênio. Quando esse elemento é um ametal, você pode estar lidando com um óxido ácido, mas você tem que verificar se não se trata de um óxido neutro. Neste caso não é um óxido neutro. Então aí, quando você tem ametal, depois oxigênio num óxido, e não é um óxido neutro, então você tem um óxido ácido. Vamos lá. Óxido, quando é um óxido ácido, ele caindo na água vai formar um ácido, neste caso o ácido carbônico. Isto sim é um problema para os carbonatos, porque carbonatos não podem ser colocados diante de uma concentração maior de H+, que é o que a gente tem quando nós temos um meio ácido.
Isso vai causar sim uma reação química com os carbonatos que vai destruir essas formações de origem carbonática. Portanto, a afirmação 2 é a afirmação correta, a única correta. Então, apenas a afirmação número 2, do ponto de vista da química, é que explica o controle do número de visitantes. Portanto, a resposta correta é a letra B. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.